Vamos estender as tuas mãos, estender as nossas mãos sobre a vida de Ilmar. Quantas maravilhas Deus tem feito nesse sétimo Aviva. Quantas coisas grandiosas em nosso coração Deus tem realizado. E nós temos a oportunidade de mais uma vez experimentar através da palavra que vai ser proclamada a grandiosidade de Deus para nós. Então convido você a pedir pela vida de Ilmar, por este momento de pregação, a interceder por ele, a pedir a Deus uma graça do céu, um Espírito Santo em abundância que vem trazendo discernimento e sabedoria, um Espírito Santo capaz de transformá-lo totalmente em boca de Deus para nós nesta manhã de domingo, para que todo projeto de Deus seja realizado através da palavra e que essa palavra seja pregada com autoridade, com unção, que essa palavra possa invadir o nosso coração de uma forma que a nossa vida não seja mais a mesma. Peça o Espírito Santo sobre a vida de Ilmar. Peça para que esse momento seja crucial para a nossa vida, mas também para a vida dele como profeta, para que tudo aquilo que Deus já escreveu, tudo aquilo que Deus sonhou, aconteça através dessa pregação. Nós consagramos também a vida de Ilmar, o ministério, a família, tudo aquilo que ele é, nas mãos da Virgem Maria, onde o inimigo não tem poder. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero abandonar-me em teu amor e encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor e encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Quase boa tarde, mas ainda é bom dia. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga: ainda é bom dia. De antemão, eu quero já agradecer por esse convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É sempre uma alegria. E quero bendizer a Deus pela vida de cada um de vocês que estiveram aqui, que estão participando desse Aviva. Quero agradecer a Deus pelo Ministério de Música, por todo o carinho, pelo acolhimento de cada um de vocês. Fala para quem está do seu lado: você é uma bênção. Não, você não convenceu ninguém desse jeito. Fala, de dar um sorriso e fala: tu é uma bênção. Queridos, pega a sua palavra aí comigo, abra a tua palavra, em nome de Jesus, no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 49. São Lucas, capítulo 12, versículo 49. Quem está com a Bíblia, ele levanta, por gentileza. Olha para quem está sem Bíblia, de canto de olho, diga assim: misericórdia, meu irmão. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 49. A palavra de Deus. Filho, tem papel para dar com o Paulo aqui, depois eu pego ele. Abra comigo. São Lucas 12, 49. A palavra de Deus diz assim: eu vim lançar fogo sobre a terra, e que tenho eu a desejar se ele já está aceso, mas devo ser batizado num batismo e quanto anseio até que ele se cumpra. Dê um beijo na sua palavra e vamos aplaudir a palavra de Deus. Queridos, é importante a gente fazer uma reflexão nesta manhã. O nosso tema é a experiência de Pentecostes, mas eu incluí um detalhe com muito respeito, com muita liberdade: o Cordeiro de Deus e a experiência de Pentecostes. Esse é o nosso tema.
Primeira coisa que a gente precisa ter consciência é sobre o pecado. Aquilo que faz com que a gente perca a nossa comunhão com Deus é justamente o pecado. E se a gente não tem ciência de todo o plano de Deus, de toda a estratégia do alto para me resgatar, para te resgatar, para que nós tivéssemos uma experiência poderosa com esse Pentecostes, a gente muitas vezes fica pelo meio do caminho. Então é importante, primeira coisa, você entender que Deus tem um plano para a sua vida, e o plano de Deus é um plano de salvação. O desejo do coração de Jesus sempre foi habitar no meio do povo. Pense você que desde os primórdios a gente encontra nas Sagradas Escrituras, no livro do Gênesis, o grande desejo de Deus. O Charles pregou isso aqui no sábado, quando toda tarde, nem à tarde, quando estava naquele momento de 5:30 da tarde, onde o sol está indo embora, onde a noite está chegando, nesse crepúsculo, neste momento, Deus presenteava a vida de Adão e Eva com a sua presença. Ou seja, Adão trabalhava durante o dia, e neste momento crucial, Deus presenteava a vida de Adão e Eva com a sua presença. E é maravilhoso, imagine você, Deus andar e caminhar com Adão. Imagina Deus, você chegando em casa cansado do trabalho, você mulher ou você homem, Deus se aproxima de você e pergunta: e aí, como foi o seu dia? E você começa a partilhar o seu dia com o próprio Deus. Fala para quem está do seu lado: imagine você. E isso acontecia com Adão. Era uma graça, era uma bênção. Ali era o Éden, ali era o jardim das delícias, ali era o reino implantado. Ali no Éden nós entendemos o que será o reino de Deus. Deus fez um jardim, Deus criou um jardim, Deus cuidava do jardim, Deus cuidava daqueles que habitavam no jardim, e a sua presença era por todo sempre, em todas as extensões daquele jardim. Veja você que maravilha, a presença de Deus que nós pedimos para que Ele venha sobre nós, ela se dava por completo naquele local. Porém, entretanto, nós conhecemos as Sagradas Escrituras e sabemos muito bem que mesmo Adão sendo abençoado, ele foi seduzido. E esta sedução teve consequências muito sérias para nós. Adão, ele tinha todos os dons em plenitude. Adão era o cara, no Rio de Janeiro nós diríamos. Porém, ele se permitiu ser seduzido, e essa sedução fez com que cortasse uma aliança entre ele e Deus. Um dia, Deus foi visitá-lo neste momento no crepúsculo, e quando lá chegou, ele chamou Adão, chamou Eva, e o que aconteceu? Eles se esconderam da presença de Deus. O Charles falava isso aqui ontem. E quando ele se esconde da presença de Deus, acontece algo que provavelmente não era do agrado de Deus. Não era do agrado de Deus. Deus precisou sacrificar um animal, e a nossa mente não consegue pensar em outro animal a não ser um cordeiro. Então Deus sacrifica um cordeiro, pega a pele daquele cordeiro e faz vestimentas para cobrir Adão e Eva. Aqui nesse primeiro momento, um cordeiro foi sacrificado, e o poder deste cordeiro até então era cobrir o pecado de Adão e Eva. Diga para quem está do seu lado: cobrir o pecado. E a partir deste momento, Deus coloca Adão e Eva para fora do Éden, e as portas do paraíso se fecham. E a partir daí, Deus teve que criar uma estratégia para resgatar o seu povo. Nós vamos falar de Pentecostes, mas é preciso você entender que há uma estratégia de Deus para chegar até você. Há uma estratégia de Deus para que o Espírito se derrame em plenitude sobre nós. Então esse primeiro cordeiro foi sacrificado, e nós percebemos que há todo um caminho. E o caminho acontece a partir do segundo cordeiro de Deus. Olha para quem está do seu lado e diga: o segundo cordeiro. O segundo cordeiro, ele tem uma função maravilhosa. Nós ouvimos ontem falar também de Abraão, que precisou deixar a sua tenda. Abraão, que recebeu um envio, que ouviu a voz de Deus, e a sua fé foi colocada à prova. Abraão teve que pegar o seu filho Isaque
ele teve que ir para Moriá, ele teve que subir o monte, ele teve que pegar madeira, pegar lenha, ele teve que construir um altar de pedra. E quando ele constrói esse altar de pedra, ele coloca as madeiras sobre aquele altar, ele coloca o seu filho Isaque sobre o altar, na intenção de sacrificá-lo, porque a sua fé estava à prova. Ele precisava provar, mesmo sabendo que aquele menino era o filho da promessa. E quando ele levanta a sua mão, quando ele levanta o cutelo, a faca, seja lá o modo que você quiser, para sacrificar o seu filho, eis que brada do céu uma voz que diz: Abraão, não sacrifique o menino. E neste momento que a mão dele estava estendida, provavelmente ele olha para o alto, provavelmente o seu coração de pai se alegra, porque ele estava pronto para sacrificar o seu filho. E neste momento ele ouve do céu dizendo: não é mais necessário. Então ele levanta os seus olhos, ele olha e vê um cordeiro preso no meio dos matos, no meio dos espinhos, e pega aquele cordeiro e sacrifica aquele cordeiro no lugar do seu filho. O segundo cordeiro, ele tem o poder de salvar uma vida. Diga para quem está do seu lado: uma vida. Caminhando, nós encontramos o terceiro cordeiro. Esse terceiro cordeiro a gente encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 13. É o cordeiro aonde nós encontramos aquela realidade da escravidão do povo. Moisés indo até o faraó e o coração do faraó endurecido. Acontece então a instituição da Páscoa. Acontece o momento que Deus fala: pega um cordeiro puro, pega esse cordeiro e sacrifica esse cordeiro, assa a carne desse cordeiro, separa o sangue desse cordeiro, e com este sangue você vai marcar os umbrais das casas. E quando eu passar para ferir o Egito, todos aqueles que estiverem com sangue nos umbrais, eu não vou ferir aquela casa. Este cordeiro, ele tinha uma importância fundamental, porque a palavra diz que se a família fosse pequena, este cordeiro sacrificado poderia também salvar uma segunda família. Ou seja, eu estou dizendo para você que o primeiro cordeiro, ele veio para cobrir uma nudez. O segundo cordeiro, ele veio para salvar uma vida. Eu agora estou dizendo para você que o terceiro cordeiro, este cordeiro do Egito, ele veio para salvar uma família. Então o cordeiro foi sacrificado, e todos aqueles que tinham as suas casas marcadas pelo sangue do cordeiro, a família foi preservada. O terceiro cordeiro, ele tinha poder para salvar uma família. Diga para quem está do seu lado: uma família. Caminhando, a gente chega no quarto cordeiro. Nós encontramos em Levítico capítulo 3, versículo 7. Esse cordeiro vem a partir do povo quando foi liberto e começou a caminhar. A caminhada daquele povo que nós conhecemos bem. O povo caminhava no deserto, e Deus fez com que Moisés fosse ao terceiro céu e lá contemplasse o tabernáculo. E quando ele viu aquele tabernáculo, Deus mandou ele reproduzir o tabernáculo na terra. Moisés vem, reproduz o tabernáculo na terra, e o tabernáculo, ele tinha algumas repartições dentro dele. E é interessante você saber e pensar que quando o povo caminhava no deserto, o povo parava em determinado lugar. E quando o povo parava em determinado lugar, ele se instaurava naquele local ali, e ali o tabernáculo também ficava. Ali o povo de Deus sabia que era a vontade de Deus que eles parassem naquele momento. Então, preste bem atenção você, que chegava uma vez ao ano, o sumo sacerdote, ele poderia entrar no Santo dos Santos. Mas qual era o ato que ele faria? Ele pegava um cordeiro, ele colocava a sua mão sobre a testa daquele cordeiro, passava os seus pecados para aquele cordeiro, e aquele cordeiro, ele era sacrificado. Pegava o sangue daquele cordeiro numa vasilha, e ele começava a atravessar as repartições daquele tabernáculo. Passava pelo átrio, passava pelo lugar santo e adentrava o Santo dos Santos. E é interessante você saber, só a nível de curiosidade, que as vestimentas daquele homem não eram as vestimentas normais. Aquele homem, nas suas vestes, tinha uma espécie de sinetas. Ele tinha uma certa corda amarrada pela sua cintura que ia até o lugar santo. Por quê? Porque
aqueles que ali estavam, os levitas que ali estavam, sabia se aquela sineta parasse de tocar, provavelmente aquele homem, aquele sumo sacerdote, tinha sido fulminado pela presença de Deus. E aquele sumo sacerdote entrava com aquele sangue, ele chegava e começava a pegar o sangue e ia nos 4 cantos da Arca da Aliança, passava a sua mão na ideia de que Deus viesse visitar o povo, na proposta de que Deus viesse visitar o povo e aceitasse o sacrifício daquela nação. A nível de curiosidade, e só porque os tempos de hoje são tempos difíceis, no peito do sumo sacerdote ele tinha uma espécie de pedras preciosas. Por quê? Porque quando Deus vinha, sentava sobre as asas dos querubins, a glória de Deus, a luz de Deus era tão tremenda que a luz vinha, batia no peito do sumo sacerdote e aquela luz voltava para Deus. Ou seja, a glória não ficava no sumo sacerdote, ela retornava para o eterno. E nos tempos atuais, o que nós temos visto são homens e mulheres que estão tentando roubar a glória de Deus, assemelhando, trazendo para si, melhor dizendo, aquilo que não é dele, aquilo que é de Deus. Ou seja, a gente hoje contempla pessoas que têm se levantado dizendo: se eu não estiver, se eu não fizer, se eu não orar, se eu não colocar a mão, se eu não cantar, a glória não vem. É puro engano, é pura soberba espiritual, porque a glória ainda pertence ao Senhor. Deixa eu dizer para você uma coisa, pode aplaudir o Senhor. Tudo que nós estamos vivendo nesse Aviva Guanambi, por mais que seja profético e poderoso, tudo que está acontecendo aqui, as pregações, as canções, a adoração, tudo que está acontecendo aqui, nós precisamos entender que toda a glória ainda é de Deus. Não vai ficar nada para mim, não vai ficar nada para o Charles, e não vai ficar nada para o Fabiano, para o Leandro e para nenhum dos irmãos que estão trabalhando, porque toda a glória, toda a honra, toda a maravilha pertence ao Senhor dos Exércitos. Ele continua sendo Deus. Esse quarto cordeiro, ele era um cordeiro poderoso para aquele povo. Era o cordeiro mais poderoso que aquele povo conhecia, porque esse cordeiro, ele tinha o poder de salvar uma nação. Diga para quem está do seu lado: uma nação. Esse cordeiro, ele era o cordeiro mais poderoso. E saiba você que após este cordeiro, nenhum outro cordeiro tão poderoso tinha se levantado. Foi passando os tempos, foi passando os tempos dos reis, dos profetas, e foram sacrificando cordeiros atrás de cordeiros, até que chegou no livro de Malaquias, e a palavra de Deus ali, ela meio que dá uma parada, parece que o céu silencia, parece que Deus entra em reunião, a Trindade entra em reunião, e neste momento meio que não se levanta nenhum profeta, nenhuma voz profética na terra. O céu está em silêncio, e a expectativa é: quem vai se levantar em nome do Senhor? Quem vai falar em nome de Deus? Deus levantou homens no Antigo Testamento. Esses homens começaram bem, eles começaram bem, mas muitos deles terminaram mal. E parece que meio que Deus foi se cansando da realidade de homens que foram levantados e acabaram com a sua vida muito mal, voltando a uma vida velha. O céu está reunido, queridos. O céu está reunido, o céu está fechado, meio que o céu está de bronze. Provavelmente neste tempo o Pai está em reunião com o Filho e o Espírito está assistindo a reunião deles. É um pensamento nosso, mas o melhor é saber que, passado este tempo de silêncio, cerca de aproximadamente 400 anos, Deus levanta um homem. Deus levanta um homem que não era normal para aquela época. E este homem, é interessante você também saber, ele nas Sagradas Escrituras não tem nenhuma atribuição a ele, dizendo que ele curou alguém, ou que ele fez algum tipo de milagre, mas este homem foi um homem fiel. Por que eu falo isso? Porque nos dias de hoje, a gente vai fazendo como um termômetro, a gente vai analisando as pessoas pela quantidade de milagre que ele faz. Ele põe a mão, a pessoa anda, ele põe a mão, a pessoa cura. Este profeta que foi levantado depois de um período de silêncio, ele não tem nenhum milagre nele, mas ele tem
tem a verdade do Senhor atribuída a ele. O nome deste homem é João Batista. Diga para quem está do seu lado: João Batista. E o Batista deste nome não é sobrenome, é o ministério dele. A palavra que nós lemos diz assim: o próprio Senhor: eu vim lançar fogo sobre a terra, e que tenho eu a desejar se está aceso, mas devo ser batizado num batismo, e quanto anseio até que ele se cumpra. Aqui está sendo falado de um batismo de sangue, mas também nós podemos pensar no batismo de João, porque João um dia, ele estava nas águas, ele estava batizando nas águas, como de costume, 100 de um lado, 100 de outro. João batizava cerca de 5.000 pessoas por dia. João estava ali na prática do seu ministério, até que ele levanta os olhos e ele avista alguém que não era normal, alguém que era maior que ele, e ele dá o brado que estremece a humanidade. Ele dá o brado que o Antigo Testamento não conhecia, porque o cordeiro mais poderoso que eles conheciam era o cordeiro lá do deserto, era o cordeiro da saída do Egito. Mas quando João Batista brada dizendo: eis o cordeiro de Deus, esse cordeiro, ele não é um cordeiro normal, porque os cordeiros anteriores, eles tinham um certo poder limitado, mas João diz: este cordeiro é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E neste momento, aqueles homens olharam para trás, provavelmente dizendo: será que é um quadrúpede? Não era, era o cordeiro vindo do céu para tirar o pecado da humanidade e resolver o problema que existia desde o período de Adão até os tempos atuais. O Senhor veio para romper toda a estrutura do pecado que tinha sido instaurada naquela época. Pode aplaudir o Senhor, querido. E aí é preciso você ter uma noção, porque quando a gente pensa em sacrifício, em redenção, a gente vai no dicionário e olha assim: redenção é o ato de redimir, é o ato de libertar. Só que a gente parando para perceber num outro conceito que nos é apresentado, a partir da ideia de um judeu, a partir de uma visão própria, redenção é uma compra, uma conquista de um terreno, melhor dizendo. O conceito é o seguinte: redenção é uma transação comercial, um ato de resgate. Presta bem atenção. Acontecia da seguinte forma, e essa era uma das formas: um homem, ele tinha um sonho de que as suas terras na época não tinha escritura, que as suas terras prosperassem, desse certo. Então eles procuravam um investidor que pudesse acreditar que o investimento naquela terra daria certo para ele. Então ele ia até esse investidor e fazia uma proposta: pode investir na minha terra, porque ela vai prosperar. E ele dizia: mas o que eu tenho a ganhar com isso? E ele dizia: tudo que prosperar será meu e seu. Aí cabia a ele aceitar o acordo ou não. Vamos pensar que ele não aceitou o acordo, mas ele disse: mesmo assim eu vou acreditar na sua palavra e vou investir na sua terra. Eles afirmavam o acordo, aquele homem tirava as sandálias dos pés, entregava as sandálias para aquele outro homem. Aquele acordo estava fechado a partir daquele momento. Então aquele homem trabalhava, e se aquela terra dele não prosperasse, não desse certo como ele pensava, aquele homem que emprestou o dinheiro tinha o direito da terra daquela pessoa, e se a terra daquela pessoa caísse financeiramente, ele tinha direito de pegar os escravos daquela pessoa, e se não fosse suficiente, ele tinha o direito de pegar aquela pessoa e a família daquela pessoa. Então preste bem atenção, no entendimento é esse: aquele homem que se comprometeu com o outro, a sua terra não deu certo, não prosperou. O que acontecia? Aquele homem vinha, pegava ele, pegava a família dele e os tornavam escravos dele. A partir daquele momento, aquele homem e aquela família pertencia, era propriedade daquele homem que investiu na terra dele.
Aí você podia perguntar, mas como acontece para ele ser resgatado da terra dele? Da seguinte forma: alguém da família daquela outra pessoa que estava sendo escravo precisava chegar até aquele homem e dizer: eu tenho o mesmo sangue dele, por ter o mesmo sangue dele, eu tenho direito de investir e de resgatá-los. E muitas vezes isso acontecia não porque ele tinha interesse na terra daquele homem, mas era por um ato de misericórdia. O nome deste ato é redenção. E nós entendemos que o Senhor Jesus é aquele que vem com o mesmo sangue, deu o sangue dele, nos comprou para ele, ele fez o ato de redenção, e com isso ele nos tirou da escravidão, ele nos resgatou das mãos do diabo, e hoje nós somos propriedade dele. Entenda uma coisa: quando você pensa em liberdade, uma liberdade que às vezes a gente não consegue entender, o Fabiano acabou de pregar sobre livres no Espírito, mas deixa eu dizer uma coisa para você: a liberdade que você tem é uma liberdade, e sim, atrelada ao Senhor, porque se hoje nós somos livres porque o Senhor nos concede a liberdade, porque na verdade, quando Ele deu o sangue dele por mim e por você, Ele nos comprou, e hoje nós somos propriedade de Deus. Ou seja, a liberdade que nós temos é uma liberdade concedida pelo Senhor. E isso aqui é maravilhoso, meu, porque se hoje nós somos propriedade de Deus, nós somos partes do plano de Deus. Se o Senhor quisesse, nós seríamos verdadeiramente escravos dele, mas não é esse o desejo de Deus. Ele nos oferta esta liberdade que nós vivemos aqui, uma liberdade no Espírito Santo, uma liberdade encontrada nele. Mas preste bem atenção você, a partir do Cordeiro de Deus, ainda assim, depois do Cordeiro de Deus ter sido apresentado por João Batista, Jesus começa a fazer a sua trajetória, Jesus começa a fazer o seu caminho. Provavelmente, o último cordeiro que foi sacrificado, nós encontramos no Novo Testamento, é o cordeiro a qual Simão Cirineu, lembra de Simão Cirineu? Simão Cirineu, ele foi para Jerusalém na festa da Páscoa. Ele foi de forma especial para uma festa onde um cordeiro seria sacrificado. Provavelmente este cordeiro que Simão Cirineu foi até ele, iria até ele, foi o último cordeiro que foi sacrificado. Este cordeiro que foi sacrificado, Simão Cirineu não chegou nem a vê-lo, porque quando ele estava no trajeto para ir até lá, o Senhor o encontrou, e ele foi encontrado pelo verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso aqui é maravilhoso, porque nós entendemos que o plano de Deus estava acontecendo, como continua acontecendo nos dias atuais em nossas vidas. Pense você e entenda você: Jesus foi levado até um sumo sacerdote chamado Caifás, porque se ele era o Cordeiro de Deus, ele estava pronto para ofertar a sua vida, precisava de um sacerdote para ofertá-lo. E quem tinha dignidade de ofertar a vida de Jesus? Ninguém. Mas Jesus, ele tinha a lenha da cruz, e ele era o cordeiro. Mas quem vai ofertar esse cordeiro? Então ele é apresentado ao sumo sacerdote Caifás. Caifás pergunta se ele é verdadeiramente o Filho de Deus, e depois ele grita: blasfêmia! E quando ele grita blasfêmia, ele rasga as suas vestes. Naquele momento, Caifás rasga as vestes sacerdotais, umas vestes que não eram dele, eram as vestes da linhagem desde Arão, desde o tabernáculo, que foram rasgadas. Naquele momento em que as vestes foram rasgadas na frente de Jesus, Jesus se torna o sacerdote, e ele tem a lenha, e ele é o cordeiro, ele está pronto para o sacrifício. E agora entra uma conversa muito difícil. Jesus chega aos seus amigos, Jesus chega à sua comunidade e diz para eles: eu preciso ir, porque se eu não for, ele não virá. Olha que loucura, irmãos. Jesus caminhava com eles, Jesus falava por eles, Jesus era a segurança deles. Jesus chega para eles e diz: eu preciso ir,
porque se eu não for, ele não vem. Quem é melhor que Emanuel na visão de Emanuel? Emanuel, Deus conosco. Quando eles tinham uma necessidade, Jesus resolvia. Quando eles precisavam de alguma coisa, Jesus fazia. Mas Jesus está dizendo que ele precisa vir. E quando ele vir, Jesus não vai mais fazer por ele. Jesus não vai mais falar por eles. Pelo contrário, Jesus vai falar neles. Jesus vai agir por eles. Não é mais Jesus à frente deles, mas é Jesus, é o Espírito dentro deles. Jesus apresenta isso para aqueles homens, e no primeiro momento aqueles homens não conseguem compreender o plano de Deus, não conseguem compreender a dimensão do que o Senhor está falando, porque existia já uma condição de certa prisão, que é: estamos com Ele, tudo que tiver que resolver, Ele resolve por nós. Jesus está dizendo: não, agora eu preciso ir para que Ele venha, e quando Ele vier, eu vou operar pelas mãos de vocês. Fala para quem está do seu lado: o Senhor quer operar pelas suas mãos. A gente sabe do sacrifício do Senhor, a gente sabe que Ele deu a vida por cada um de nós, e a gente caminhando, a gente chega em Atos 2, tão conhecidas por todos nós, a palavra de Deus. Atos 2, a descida do Espírito Santo, Pentecostes, é onde acontece a lembrança, é onde acontece o encorajamento, é onde Deus está dizendo: aquilo que eu falei com vocês agora vai acontecer. Então, neste cenáculo estão reunidos homens que até então ouviram falar de Deus, mas tinham medo daquilo que podia acontecer. Então o Espírito Santo vem. Existe uma mística chamada Maria Voltorta, não sei se vocês já ouviram falar. Ela teve uma visão espiritual de Pentecostes. Na visão dela, ela conta que ela vê uma escadaria, e essa escadaria, ela vê Nossa Senhora subindo, os apóstolos vindo atrás de Nossa Senhora, e quando chegam no andar de cima, Nossa Senhora senta na cabeceira da mesa, e eles sentam em volta de Nossa Senhora. E de repente, como foi cantado pelo Fabiano, vem um vento impetuoso e começa a levantar todas as coisas dentro daquele cenáculo que estava de portas fechadas. Na visão de Voltorta, todos ficaram assustados. Eles se levantaram, colocaram as costas na parede com medo do vento que levantava tudo. Mas Pedro e João, que estavam ao lado da Virgem Maria, olharam para Nossa Senhora e perceberam nela um certo sorriso de canto de boca. E ela diz que Nossa Senhora se levanta, se prostra no chão, abre os braços. Então Pedro se levanta, se prostra de um lado, João se levanta, se prostra do outro lado, e ela diz que vem uma bola de fogo sobre a cabeça da Virgem Maria e fica a cerca de 1 palmo da cabeça da Virgem Maria. Esta bola de fogo tenta entrar, tenta fazer aquilo que a gente imaginava, a graça de Deus se derramar sobre ela, mas ela já é cheia de graça. Então fica aquela luta, a bola tentando e não conseguindo, e ela se reparte em línguas de fogo, e essas línguas começam a repousar sobre a cabeça de cada homem daquele que estava dentro do cenáculo. Aí então é que Pedro se levanta, as portas do cenáculo se abrem, e ele começa a pregar com todo o ímpeto e coragem que precisava para aquele momento. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Eu quis relatar para você uma condição de pecado e um plano de salvação. E agora eu posso dizer para você o que? Neste domingo, depois de tudo que nós vivemos e experimentamos, a porta do cenáculo se abre para que você saia daqui com ímpeto e coragem, cheio do Espírito Santo, porque lá fora tem gente que precisa ouvir a sua voz. A experiência com Pentecostes é justamente o que nós precisamos fazer. Na verdade, é o que nós já estamos fazendo desde a sexta-feira aqui. Nós estamos fazendo uma experiência poderosa com esse Espírito maravilhoso, com esse Espírito que hoje ele anda em você. Se você dá um passo para frente, o Espírito vai com você. Se você dá um passo para trás, o Espírito dá um passo com você, para um lado e para o outro. O Espírito te acompanha em tudo
aquilo que você faz. Não é mais como o Antigo Testamento, que ele era derramado como em conta-gotas sobre a cabeça do profeta. Ele era levantado para aquilo ali, ele ia lá, executava aquela missão e o Espírito não permanecia nele. Agora nós temos o Espírito em plenitude. Então tudo aquilo que no Antigo Testamento era um sonho, era um desejo, nós temos hoje em plenitude. E o que nós estamos fazendo com o Espírito Santo? E até onde nós estamos dando liberdade? E até onde nós estamos fazendo experiência com o Espírito Santo de Deus? Queridos, presta atenção numa coisa. Hoje, a maioria dos encontros que a gente realiza são encontros para pessoas que já são de caminhada, para pessoas que já são de igreja. E nós, cada dia mais, estamos nos tornando especialistas em manutenção de homens e mulheres de Deus. Ou seja, muitos que vêm aos encontros já conhecem a palavra, já fizeram experiência com Deus, mas querem ser surpreendidos por uma palavra nova. Mas a intenção do Espírito é outra. A intenção do Espírito é converter o nosso coração mais e mais, a tal ponto que nos seja santo. Só que nos dias atuais, nos tempos modernos, a gente está procurando algo especial naquilo que é pregado, mas a gente não percebe que Deus continua sendo Deus e agindo da mesma forma. O que acontece nos dias de hoje é justamente isso. A gente já não renuncia mais o pecado, a gente já não abre mão de mais nada na nossa vida por Deus. Sabe por quê? No início da nossa conversão, quando o Senhor nos encontrou, a primeira coisa que a gente faz é abrir mão daquilo que não presta. Vai passando o tempo e a gente vai fazendo concessões, e a gente vai achando que dá para ser de Deus vivendo desse jeito. Eu posso ser de Deus, mas eu posso voltar a fazer isso aqui, que não há problema nenhum. A gente vai achando que o Deus, ele não tem olhos, ele não enxerga, ele não ouve, ele não vê nada que a gente faz, e a gente vai levando a nossa vida a qualquer maneira. E aí o que acontece? A gente perde a nossa intimidade, a gente perde a nossa proximidade a Deus. As coisas parecem que não acontecem mais. A gente vira um homem e uma mulher infértil, a gente já não produz mais nada, e a gente vem passar tempo dentro da igreja, porque nada que acontece toca mais na gente. A gente vem fazer uma adoração ao Santíssimo, a gente não consegue ficar muito tempo, porque a gente está pensando em mil coisas. Sabe por quê? Porque eu já sou convertido, porque isso que estão falando já aconteceu comigo faz tempo. Nada mais me surpreende. Parece que o Espírito Santo está dentro de uma cartilha condicionada à nossa vontade. Vai acontecer a pregação, depois canta, depois ora, acabou, vem outra pregação, tudo do mesmo jeito, tudo numa rotina. Parece que o Espírito Santo hoje em dia, ele não tem mais criatividade, a gente não dá liberdade a ele para mais nada. Deixa eu partilhar uma coisa com você. Semana passada que a gente estava em Salinas, retrasado. A gente estava vindo para a profecia de Salinas aqui, próximo, né? Não tão próximo. E um irmão que estava com a gente, ele falava assim para mim. Ele pegou um vídeo do YouTube e mostrou um mover sobrenatural que acontecia naquele vídeo. Aonde, mano? As pessoas eram quebrantadas e ficavam ali horas em adoração a Deus, perdiam o tempo. Aí ele virou para mim e falou assim: a gente precisa disso na igreja. Daí eu falei assim para ele: mas será que a igreja está preparada para isso? Sabe por quê? Os nossos encontros hoje são assim: a gente tem 1 hora para pregar, 50 minutos para pregar, 15 minutos para orar. Se você não acabar em 15 minutos, quase que a pessoa que está com a plaquinha acerta a placa na tua cara que você tem que acabar. Então a gente pensa, o Espírito Santo já não tem mais liberdade para agir desse jeito como foi apresentado. E eu falei isso para ele: será que nas nossas profecias nós teríamos a liberdade de ter uma pregação só no retiro e o resto tudo mover? Será que nós aguentaríamos? Será que nós suportaríamos? Será que a nossa impaciência nos permitiríamos viver essa experiência de Pentecostes sem se preocupar com o tempo? Quer ver? Será que se a gente começar a orar agora, esquecer do tempo, a gente está aberto para isso mover?
para essa liberdade de Deus. Aí fui e falei para ele: meu irmão, o problema não está na igreja, o problema está nos irmãos que hoje não tem paciência para ver e esperar a ação de Deus, ou não tem sensibilidade para perceber quando Deus está agindo. E logo nós queremos cortar a ação de Deus, porque tem um outro momento depois. Que outro momento, meu irmão? Nós queremos o Espírito, independente de quem está pregando, quem está cantando, quem está fazendo alguma coisa, nós queremos é Deus. Mas será que nós estamos preparados para uma experiência poderosa como essa? Ou os nossos retiros, nossos encontros sempre serão da mesma maneira, cheio de pregações? Aí você pergunta para alguém o que o Charles pregou na sexta-feira, o cara já não lembra nada do que foi pregado. O que o Fabiano pregou anteriormente, não lembro nem o que foi falado. Meu irmão, e a gente vai atropelando de encontro em encontro, e a nossa vida não vai sendo mais transformada. Sabe por quê? Porque a gente já não consegue mais absorver nada. E aí a gente espera o próximo Aviva Guanambi para mudar de vida. Quem sabe lá eu vou ouvir algo extraordinário, vai tirar um coelho da cartola e vai: nossa, isso aí eu nunca ouvi. Maravilha, aplaude, fica entusiasmado com aquilo. E Deus está onde? Deus está agindo em todos os momentos, na simplicidade das coisas, mas a gente não tem mais percepção de Deus. Sabe por quê? Porque eu já sou convertido. Eu sei que já sou convertido, e tudo que está acontecendo aqui eu já vivi várias vezes. Olha, eu já fui na Canção Nova 1000 vezes, eu já fui em Aparecida 300.000 vezes, eu já fui em Aparecida mais vezes do que eu encontrei uma senhora lá. Eu vou em todo lugar, eu já fiz várias experiências, e eu digo para você: e daí? O Espírito Santo, ele se atualiza, ele renova todas as coisas, mas será que nós estamos abertos a fazer essa experiência? Todo um plano foi construído, cordeiros foram mortos, foram passando momentos onde Deus foi se aproximando, porque o grande desejo de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo. Existe uma palavra que é tabernacular, ou seja, montar tenda sobre o teu povo. Deus deseja montar tenda neste lugar, sobre estas tendas. Deus quer montar tenda em nós. Mas será que nós permitimos essa ação de Deus? Ou a nossa soberba, a nossa arrogância espiritual é tamanha que nem Deus consegue penetrar nos nossos corações? É um problema. E a gente vai vendo grupo de oração vazio, encontros vazios, retiros de comunidade vazios, missas vazias. Sabe por quê? Porque o povo está vazio, porque o povo também vem procurar algo e diz assim: isso eu já ouvi, isso não serve para mim. Ou seja, você está dizendo que o Espírito de Deus, que Deus já não serve mais para você, se não vier uma palavra maravilhosa e nova, algo que você nunca ouviu. Ah, querido, para. Eu conheci um homem, pode aplaudir o Senhor. Existiu, ele já faleceu, né, infelizmente, um homem que muito me ajudou na formação lá no Rio de Janeiro, chamado Dom Cipriano Chagas. Um senhor, um monge. Eu fiz muitos retiros lá, muitas formações na comunidade Emanuel, no Rio de Janeiro, próximo ao Mosteiro de São Bento. O Dom Cipriano Chagas, ele pregava de forma mansa, tranquila, colocava o cotovelo dele sobre o altar e começava a ministrar orações sobre nós. Um dia, num encontro desse, quando acabou ali, eu falei: vou lá conversar com ele. Aí o pessoal estava comigo: você vai ter coragem? Eu falei: vou lá perguntar algumas coisas para ele. Fui lá e fiz assim: ô Dom Cipriano. Ele: ô meu filho, pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Como que eu faço para não me acostumar com a graça de Deus? Aí ele disse: é muito simples, seja humilde. Aí eu falei: nossa, a resposta estava aqui. Ele falou: seja humilde, deixa de ser, como que ele falou? Ele não falou folgado, não. Ele disse: deixa de ser arrogante, porque Deus, Ele é Deus sempre, independente de quem fala e de quem faz, porque a graça e a obra é dele, não é sua. Aí eu saí da conversa, fui lá pro pessoal e falei assim: era melhor não ter ido lá.
Por quê? Porque ele falou isso e isso comigo. Aí ele fala: Ilmar, mas é isso, só que eu era novo de igreja. Hoje eu tenho 46 anos, com esse rostinho de 20, amém? 46, sou o mais velho ali dos caras, né? Aí viraram pra mim, aí eu tava lá em Salinas, te contei isso, veio um rapaz, mano, falou assim, e aí? Aí chegou, pô, posso te dar um abraço? Falei, claro, o cara me deu um abraço. Falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, fala, mano. Pô, lá de trás parecia que você era um garotão. Eu falei, pô, então você tá querendo dizer que de perto eu sou um velhote, velho? Ele, não é isso não. Eu falei, fica tranquilo, irmão, fica em paz, velho. Não tem jeito, a idade chega pra todo mundo. O quê? De longe você parecia bonito, de perto parecia que você estava longe. Glória a Deus. Então, queridos, prestem bem atenção para a gente orar. Esse encontro todo foi montado com um propósito: que Deus habite no meio de nós, que nós façamos uma experiência poderosa com Ele. Ele hoje encerra. E o que você vai fazer com toda a graça que você recebeu nesse encontro? Com todas as pregações e ministrações, com todo o mover sobrenatural que Deus fez neste lugar. Existe no coração de Deus um sonho, que quando Ele voltar, o fogo esteja aceso no meio de nós, o fogo esteja queimando na sua vida. Mas para isso é preciso ter humildade. Para isso é preciso entender que Deus ainda fala no meio do seu povo, que Deus ainda age no meio do seu povo, e Ele age com quem Ele quer, e Ele age como Ele quer, independente de nomes e de fama e de gente que a gente vê na televisão e diz assim, nossa, mas Deus fala muito com ele, Ele fala também com você. É preciso só entender e aceitar e ter a humildade de acolher esse Deus maravilhoso. Fecha um pouco seus olhos, põe a mão sobre o teu coração. Esse Deus poderoso que permitiu sacrifícios de cordeiros até que chegasse no Novo Testamento, aonde o Cordeiro de Deus foi sacrificado e já não precisa mais de cordeiro nenhum ser sacrificado, porque Ele já se entregou por cada um de nós. É esse mesmo Senhor que disse, eu preciso ir, porque se eu não for, Ele não vem. E é este que nós queremos no dia de hoje. Nós te adoramos, Jesus. Nós te bendizemos, Jesus. Deixa eu ministrar sobre a sua vida essa canção. Acolha com muita humildade. Acolha com presença de Deus na sua vida, em nome de Jesus. As noites são claras pela luz do teu olhar, pedras, espinhos, irei atravessar confiante. Vou ao teu íntimo, teu olhar sedutor silenciou minha dor, tua voz um fogo ardente a me aquecer, levantou-me. Oh misericórdia, como explicar
Queria pedir você que ficasse de pé em nome de Jesus, que a gente fizesse de forma rápida. Tem 3 pessoas, se junta com 3 pessoas aí, faça um círculozinho entre os 3. Vamos orar pelos outros. Vamos fazer a experiência de Pentecostes, a experiência das tendas, a experiência do cenáculo. Fique de 3 em 3. Põe a mão sobre seus irmãos. Feche aí, se não puder, fique em 4, em 5, não tem problema não. O importante é você fechar entre vocês e a gente começar a orar, selando este momento de experiência com o Espírito. Eu não quero sobrepor a oração que foi feita anteriormente na pregação do Fabiano, que já houve um mover sobrenatural. Na verdade, nós queremos selar o momento anterior agora. Feche seus olhos e peça ao Espírito Santo de Deus junto com seus irmãos agora. Abra teus lábios, peça em português, abra tua boca. Abra tua boca e clame, peça. Até agora as orações foram ministradas sobre a sua vida. Agora é a oportunidade de você ministrar uma oração sobre a vida dos seus irmãos e sobre a sua vida. Porque enquanto você ministra, você recebe. Enquanto você oferta, você recebe. Peça ao Espírito Santo, peça a força do alto. Peça por este cordeiro que foi sacrificado em prol deste homem e desta mulher. E é este cordeiro de Deus, a sua vida ofertada nos gerou vida, e a sua vida nos ofertou o Espírito Santo. A sua ressurreição nos ofertou o Espírito Santo. E Deus só quer habitar sobre a vida dele e dela. Deus só quer montar tenda sobre a vida dele e dela. Deus só quer tabernacular sobre a vida dele e dela. Peça o Espírito Santo em português. Não ore em línguas ainda não. Peça em português. Vai arrancando palavras de dentro de você. Se lhe faltar palavras, começa a profetizar sobre a vida dele. Começa a profetizar sobre a vida dela. Vai exercendo a palavra de Deus. Vai profetizando se lhe faltar palavras. Começa pedindo. Se faltar, vai profetiza. Em português, vai liberando palavras de bênção sobre a vida dele. Palavras de bênção sobre a vida dela. Vai profetizando. Porque a palavra de Deus diz, Jesus diz: ah, como eu gostaria que o fogo estivesse aceso. Eu posso dizer: ah, como eu gostaria que o fogo estivesse aceso em Guanambi, no meu povo, nos meus homens e nas minhas mulheres. Eu preciso levar o fogo que eu recebi aqui para onde eu passar, aonde a planta dos meus pés tocarem. Eu preciso levar o fogo do Espírito Santo aonde eu pisar, aonde eu for. Fala através de mim, Espírito Santo. Fala por mim, Espírito Santo. Cura através de mim, Espírito Santo. Ah, eu admiro o profeta tal, eu admiro o pregador tal, mas agora é comigo, Espírito Santo. Fala comigo, faz através de mim, age através de mim. Eu te dou liberdade para isso, Espírito Santo. Por isso profetiza, por isso peça, por isso fale. Fale em português sobre a vida dele, sobre a vida dela. Se você sabe o nome, diga o nome. Eu profetizo sobre a vida dele, eu profetizo sobre a vida dela. Um tempo novo, um tempo cheio de Espírito. Mas ele está vivendo sofrimento, mas ela está vivendo penúria, miséria, sofrimento. Mas Deus vai sobrepor essas coisas, porque ele ainda tem poder, ele ainda é poderoso para fazer. Lembre-se você, o primeiro cordeiro veio para cumprir uma nudez, o segundo cordeiro veio para salvar uma vida, o terceiro cordeiro veio para salvar uma família, o quarto cordeiro veio para salvar uma nação, mas o quinto cordeiro, ele veio para salvar a humanidade, ele veio para salvar a tua geração, ele veio para salvar a tua vida, ele veio para salvar Guanambi, ele veio para salvar o teu grupo de oração, ele veio para salvar o Brasil, ele veio para salvar o mundo. Este cordeiro é o mais importante cordeiro e não precisa de outro cordeiro. Este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você veio para cá preso ao seu pecado, saiba que existe um cordeiro perfeito que se entregou por mim e por
você, e pela força deste Cordeiro, é a ação deste Cordeiro, chegou até você no dia de hoje, e este Cordeiro de Deus disse: eu preciso ir para ele vir, e ele vem, e ele está no meio de nós, se derramando sobre a sua vida. Pode orar no Espírito Santo agora, querido. Solta a sua voz e comece a orar no Espírito Santo neste lugar. Vamos encher este lugar da presença de Deus. Vamos permitir que Deus venha tabernacular no meio de nós. Ora, querido, ora, querida. Nós queremos ouvir a sua voz. Vamos, levanta a sua voz. Vamos. Chega, levanta a sua voz. Nós queremos ouvir você orando aqui nesse lugar. Vamos. Começa a orar no seu grupo aí, na sua tenda. Começa a orar na sua tenda. Faça que os irmãos orem com você no Espírito Santo. Deixa ele te tomar, deixa ele te possuir, deixa ele pegar a sua vida no dia de hoje. Deixa ele fazer todas as pregações que foram liberadas aqui cair no coração dele e dela. Foi ministrado que existe um anjo que põe a mão sobre as suas costas aqui neste lugar, que te guarda, que vigia você, que vem abençoar a sua vida, que vem fazer com que a palavra de Deus caia no seu coração de forma agradável. Seja humilde, tenha humildade para acolher a presença, tenha humildade. Não, Deus não está falando com o seu tempo de igreja, com o seu tempo de caminhada. Deus está falando com a sua humildade. Rebassore, caneleba, lavassore, caneleba, canelai. Shiri, canelaba, sore, caneleba, lavassore, canelaba, sore. Shiri, canelaba, sore, caneleba, lavassore, canelai. Agora, querido, põe a mão sobre a cabeça dessas pessoas que estão com você no grupo aí e profetiza o Espírito Santo de Deus. Começa a orar do Espírito Santo de Deus sobre ele. Começa a orar, pedindo a Deus que venha habitar na vida dele, montar tenda sobre ele, tabernacular sobre a vida dele, habitar nele a partir de hoje. Que as atitudes dele sejam transformadas, que as atitudes dela sejam transformadas, que aconteça uma conversão genuína dos pés à cabeça, que haja uma metanoia na vida dele e dela, que ele volte a trocar as coisas que não lhe pertencem pelas coisas do alto, que ele volte a renunciar pelo Senhor, que ele volte a amar por Deus, que ele volte a deixar aquilo que não presta pelo reino de Deus. O reino de Deus está sobre nós, mas está chegando a hora, querido, que o reino de Deus, ele virá na plenitude sobre nós. Vai chegar o dia em que o leão da tribo de Judá, ele vai voltar para resgatar os seus. E neste dia, o Jesus, o nosso Deus amado, disse: eu quero encontrar fogo aceso sobre o meu povo. Será que eu vou encontrar fogo aceso sobre Guanambi? Será que eu vou encontrar fogo aceso na vida dos meus homens e das minhas mulheres? Ora, 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 ora. Ora, igreja, ora, povo de Deus. Ora, 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 ora. Aleluia, Deus. Aleluia. Faça o sinal da cruz sobre a testa do seu irmão aí, da sua irmã. Vira para cá, estenda seus braços. Eleve a sua cabeça para o alto mais uma vez. Eleve a sua cabeça para o alto e estenda seus braços. Feche teus olhos.
nome de Jesus. Esqueça de quem está do seu lado agora, esqueça de tudo. Nós vamos encerrar este momento assim, na presença desse Deus maravilhoso. Em seus olhos de fogo me vi dentro dele. No meio do fogo uma voz dizia: no meio do fogo uma voz dizia, porque dele, por ele, para ele, vamos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Canta isso. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vai. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Agora você vai gritar essa verdade. Porque dele, por ele, para ele, vamos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vai, porque dele, por ele, vai. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pelo reino, vamos. Pelo reino, não posso parar, encontrar a fogo queimando. Pelo reino, vamos. Pelo reino, não posso parar, encontrar a fogo queimando. Só me Deus queimar aqui. Só me Deus queimar. Só me Deus queimar aqui. Só me Deus queimar. Pelo reino. Não posso parar, encontrar a fogo. Não posso parar, encontrar a fogo queimando. Pelo reino, não posso parar, vai. Não posso parar, encontrar a fogo queimando. Só me Deus queimar. Só me Deus queimar. Só me Deus, vai. Só me Deus queimar. Só me Deus queimar. Eu sou brasileiro. Pelo reino, vai. Pelo reino, você, pelo reino, vai. Não posso parar, encontrar a fogo queimando. Não posso parar, encontrar a fogo queimando. Pelo rei, vai. Pelo rei. Não posso parar, encontrar a fogo queimando. Não posso parar, encontrar a fogo queimando. Em mim. Vamos encerrar esse momento orando do Espírito Santo.